Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui, gente, para mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos falar de variação linguística. A nossa língua, pessoal, é uma língua viva. E por ser uma língua viva, é uma língua que está em constante mudança. É uma língua que tem variações. Uma determinada palavra, ela pode ter inúmeros significados, dependendo da situação que usou, do contexto que ela foi utilizada, da pessoa, da região. Então, tudo isso influencia, tudo isso varia a nossa língua. A nossa língua é uma língua viva e isso é muito bonito, isso é muito interessante. Então, vamos aprender um pouquinho mais sobre variação linguística. Olha, eu trouxe para vocês aqui hoje um exemplo, tá? Nós temos aí essa imagem dessa comida. Aqui, bonita, eu chamo de Dudu. Não sei como você chama, mas eu chamo de Dudu. Mas vejam, no Rio de Janeiro é chamado de sacolé. Em São Paulo, de geladinho. No Piauí é chamado de dindim. Em Minas Gerais é chamado de chup-chup. E eu sei que se a gente for procurar até por aqui por perto da nossa região, a gente vai encontrar lugares que dão um outro nome para esse objeto, para esse alimento. Então, isso é, pessoal, a nossa variação linguística. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que entender que a língua não é homogênea, ou seja, a língua não é uma coisa só, certo? A língua tem variações, a língua muda, a língua se modifica. E a gente tem que entender que em nossa sociedade existem grupos diferentes e heterogêneos que manifestam essas variantes econômicas, sociais e regionais através da língua. Então, na nossa sociedade, nós temos grupos diferentes. Nós temos pessoas com situações econômicas diferentes, nós temos pessoas com situações sociais diferentes, regionais diferentes. Então, tudo isso vai manifestar na nossa língua. Então, olha, nós vamos aprender hoje que a nossa língua, ela pode variar na dimensão geográfica ou regional. A nossa língua pode variar na dimensão histórica, pode variar na dimensão sociocultural e também na dimensão situacional, ou seja, vai depender do contexto. Tudo isso, a questão da região, a questão histórica, a questão sociocultural e a questão do contexto vai influenciar na variação da nossa língua. Olha, o primeiro tipo de variação que nós vamos aprender hoje é a variação histórica. Veja só, todas as línguas naturais variam com o passar do tempo. Essa variação fica bastante evidente quando lemos textos antigos. Até o século XVI, como não existia uma padronização ortográfica, a escrita seguia a pronúncia. Então, vejam, até o século XVI não tinha uma regra, um padrão de como deveríamos escrever algumas palavras. E aí, algumas palavras elas eram escritas do jeito que eram faladas. Assim, era muito comum encontrar no texto uma mesma palavra grafada de formas variadas. Entre o século XVI e o começo do século XX, houve uma crescente busca na uniformização da escrita. Passou-se a escrever respeitando a origem das palavras. Datam dessa época palavras como filosofia, farmácia, química. Então, veja, olha como essas palavras, no início, elas eram escritas. Essas palavras, filosofia, farmácia e química, hoje, são escritas dessa forma? Não. Houve uma mudança. Houve uma variação histórica, ou seja, devido ao tempo que se passou. Então, hoje, algumas palavras não são mais escritas como lá no século XX. Então, houve essa variação de acordo com o tempo. É o que nós chamamos de variação histórica. Um outro tipo de variação é a variação sociocultural. A variação sociocultural ocorre em função dos grupos sociais em geral, do grau da escolaridade das pessoas e do seu ambiente sociocultural. Exemplos claros desse tipo de variação são as gírias e os jargões, empregados por grupos sociais com o objetivo de identificação e pertencimento.
Então, quando nós falamos de variação sociocultural, quer dizer que um grupo de pessoas pode falar de um jeito, outro grupo de pessoas pode falar de outro jeito. E isso vai depender do quê? Por exemplo, da escolaridade da pessoa, do ambiente que a pessoa vive. Então, nós podemos dizer que a língua varia nessa dimensão sociocultural. Um exemplo disso são as gírias. As gírias pertencem ao vocabulário específico de certos grupos, como surfistas, cantores de raps, atletas. Se você conversar, por exemplo, com um jogador de futebol, se você é um jogador de futebol, se você conhece alguém que joga futebol, você vai ver que no meio dos jogadores de futebol existem várias gírias que você às vezes não entende tanto, sabe? E isso quer dizer que aquele grupo social, ou seja, os jogadores de futebol, no meio deles existem gírias que pertencem ao vocabulário dele. Então, existe uma variação linguística, uma variação sociocultural que ocorre no meio dos jogadores de futebol. E aí nós temos os jargões. Os jargões estão relacionados a certas profissões, caracterizando o linguajar técnico dos profissionais, como médicos, juristas, economistas. Por exemplo, se você assistir Grey's Anatomy, lá em Grey's Anatomy você vai ver que existe um jeito que os médicos conversam, palavras que os médicos utilizam, que não são utilizadas normalmente por qualquer pessoa, que são utilizadas ali no meio dos médicos e que eles entendem e são chamados de jargões, certo? Um outro tipo de variação é a variação situacional. A língua varia também de acordo com a situação comunicativa. Em situações formais, é mais adequado o registro formal da língua, mas em situações informais, não. Por exemplo, se você, vai conversar com um juiz, você vai ter que conversar adequadamente com o juiz. Você não vai chegar para o juiz e falar assim, e aí, juiz, é nóis, valeu, falou. Não, você vai ter que utilizar a língua formal para falar com o juiz. Mas se você está no recreio brincando com seu colega, você não vai dizer, e aí, parceiro, bora jogar uma bolinha ali? É claro que você vai falar assim. Então, a língua pode variar de formas diferentes. Para eu falar com o juiz, eu falo de um jeito. Para eu falar com as minhas amigas, eu falo de outro jeito. Então, a língua varia de acordo com a situação. E, por fim, nós temos a variação geográfica. Esta variação considera as características linguísticas dos lugares, como sotaque e vocabulário. No Brasil, percebemos que a variação geográfica ocorre mesmo em diferentes áreas do mesmo estado. Na cidade de São Paulo, por exemplo, percebemos um sotaque específico. Já em Campinas, percebemos outro. O texto sobre sacolé, dindim, etc., exemplifica de forma humorada esse tipo de variação. Então, como falei para vocês, sacolé, no Rio de Janeiro é sacolé, em tal lugar é dindim, aqui a gente se chama como dudu. Então, quer dizer que a região, a dimensão geográfica, aqui no Nordeste nós falamos de um jeito, lá no Sul é falado de outro, no Sudeste é falado de outro jeito. Então, essa é a variação geográfica, certo? Ou seja, vai variar de região para região. E aí, como nós somos aqui de Pernambuco, nós temos alguns jeitos de falar. Por exemplo, isso aqui eu tirei essas imagens de um Instagram, Dicionário Pernambuquês, que traz aí palavras que no nosso contexto, aqui na variação regional, aqui de Pernambuco, nós falamos de um jeito diferente. Por exemplo, você é de Pernambuco? Sim. Então fala vigiar, ficar tocaiando. Pode ser que se a gente fala para uma pessoa do Sudeste, falar assim, ei, fica tocaiando aí, a pessoa não vai entender. Agora a gente entende. Isso é uma variação geográfica. Você é de Pernambuco? Sim. Então fala, não cumpre o que promete. Fuleiro. Você é de Pernambuco? Sim. Então fala vomitar, botar os bofs para fora. Você é de Pernambuco? Sim. Então fala apaixonado, arriar dos 4 pneus. Quem nunca falou essa?
Então é isso, pessoal. Então na aula de hoje nós percebemos, né, que a nossa língua ela é viva, a nossa língua ela varia, a nossa língua é linda e que não tem jeito errado nem jeito certo de se falar. Existe variação linguística. A gente não pode julgar, nem rir do colega ou de outra pessoa por falar, talvez não do jeito que você aprendeu na escola. Talvez aquela pessoa não teve o mesmo estudo que você, certo? Então é isso. Um abraço, tamanho de bonito, até a próxima aula. Qualquer coisa vocês falam comigo, tá? Beijo!